E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e hoje vamos para mais um C-Drops. E o nosso tema de hoje é algo muito interessante. A gente chama de vetores multidimensionais ou matrizes. Trabalhar com matrizes é algo muito importante, muito interessante dentro da linguagem C. Uma vez que, como já vimos no episódio anterior, uma string, por exemplo, é um vetor de caracteres. Logo, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com um vetor de strings, na verdade, no C, a gente está falando de um vetor de vetores de caracteres, ou uma matriz. E esse é um assunto muito interessante e divertido no C, porque você consegue também trabalhar conceitos matemáticos, conceitos de álgebra dentro da linguagem, tá? Esse vídeo, ele é um vídeo muito rápido, muito curtinho, então a gente vai trabalhar apenas as bases, mas no final dele eu vou deixar disponibilizado uma pequena lista para caso você queira expandir o seu conhecimento e os seus exercícios na linguagem, tá bom? A partir de agora fica muito mais fácil, você já tem ferramentas suficientes para poder desenvolver e caminhar muito mais independente na linguagem. Então vamos lá? Vamos para o nosso ambiente de desenvolvimento? Então pessoal, a gente está aqui agora no nosso Programs, aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, né? E a gente vai trabalhar um pouco com matrizes, tá? O que são matrizes? Matrizes são vetores multidimensionais. Então sempre que a gente falar de matrizes, a gente vai ter uma imagem como essa daqui, onde a gente tem N linhas e M colunas, tá? Então, vamos para o nosso código e vamos ver como a gente implementa isso e, principalmente, como a gente insere e recupera dados da nossa matriz, tá bom? E, apesar da gente não ter falado isso no vídeo anterior, né, que a gente tratou muito mais sobre strings e vetores de caracteres, isso se aplica também aos vetores. Então, o que a gente trabalhar aqui, você pode também expandir, né, para vetores, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, nosso programinha vai solicitar do usuário o tamanho da matriz em linhas e colunas e vai depois pedir para o usuário preencher essas linhas e essas colunas com alguns dados. E a gente vai passar de célula por célula da nossa matriz, tá? Preenchendo ela. E logo em seguida, o nosso programa vai imprimir o que foi preenchido, tá certo? Como a gente está trabalhando com alocação estática e não dinâmica, eu vou definir aqui, então, duas constantes que serão o máximo de linhas e o máximo de colunas que a minha matriz vai poder ter, tá? Então, eu vou utilizar aqui a notação do define, aí eu coloco em letras maiúsculas, max linhas, e aí eu coloco aqui 20, tá? E aí, na verdade, não precisa de ponto e vírgula aqui no define. Aí eu vou de novo, define max colunas, também 20, tá bom? Então, se a gente fizer o quê? Se eu fizer aqui um printf no max colunas e der um run, faltou ponto e vírgula, ele vai reconhecer que aqui é o 20, tá? Então eu tenho duas constantes aqui que definem o máximo de linhas que eu posso ter na minha matriz e o máximo de colunas. Agora eu preciso definir a minha matriz, tá? Então eu vou fazer o que? Vou dar um int aqui, matriz. E para definir o vetor, vocês lembram que a gente utiliza os colchetes, né? Com o número de linhas, ou número de células, o número de espaços que o meu vetor vai ter. Então aqui eu vou colocar max
linhas. E aí, para transformar isso em um vetor bidimensional, ou seja, uma matriz de duas dimensões, eu coloco um outro colchete aqui do lado e defino max colunas, tá? Então, max linhas e max colunas, aqui eu já tenho a minha matriz definida e estaticamente alocada para 20 linhas e 20 colunas. Aí você fala, tá bom, Marcos, mas eu posso querer uma matriz de 10 linhas, 10 colunas, ou sei lá, qualquer variação entre 1 e 20. E aí, como é que a gente faz? Tá, como a gente está trabalhando com alocação estática, a gente sempre vai ter perda de memória nesse processo, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar, dentro desse espectro ali de 1 a 20, a gente vai limitar o espaço que a gente vai trabalhar dentro dessa matriz. Entretanto, essa matriz já está ocupando 20 espaços para linhas e 20 espaços para colunas, independentemente da quantidade real que você estiver utilizando. Então, para isso, a gente vai delimitar agora. Eu vou definir aqui linhas, uma variável para linhas e uma variável para colunas, que vão ser as minhas linhas e colunas reais dentro do programa definidas pelo usuário, tá? E aí eu vou perguntar para o meu usuário qual a quantidade de linhas e qual a quantidade de colunas ele quer utilizar. Defina aí aqui. Opa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para colunas, tá? Só vou mudar aqui colunas. Certo. Aí o que a gente vai fazer então aqui? A gente vai ter que percorrer essas linhas, essas colunas definidas pelo usuário através de um for. E para isso, a gente precisa definir variáveis contadoras, tá? Por padrão, a gente utiliza as letras I e J para fazer a nossa contagem, digamos assim, de linhas e colunas. Então, eu vou definir aqui, ó. Nossa, hoje eu tô péssimo. Linhas, aí eu boto aqui variável I para linhas e variável J para colunas. Então eu vou fazer um for, um loop, onde I vai ser igual a 0 e enquanto I for menor que linhas, a gente vai incrementar esse I. E aí eu vou fazer um outro for, onde J vai ser igual a 0. Enquanto J for menor que colunas, eu incremento esse J. E aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer um printf, um scanf, solicitando que o usuário insira um valor para aquela célula, tá? Então, insira o valor para a posição %d, que essa %d, que vai ser a posição IJ, né? Então eu vou botar aqui posição I, posição J. E aí vai ser basicamente isso. Eu vou conseguir passar célula por célula, tá? Eu vou dar um return 0 aqui, só para a gente ver essa primeira etapa do nosso programinha. Depois que a gente rodar, eu vou fazer a segunda etapa, que é a parte da impressão, tá?
Só um instante, peraí. Faltou o scanf. Scanf. Porcento D. E o scanf vai ser matriz I J. Tá? Então, a gente vai ter aqui print do valor insira o valor da posição 00, por exemplo, e ele vai esperar para que eu realmente insira esse valor. Vamos rodar desse jeito e depois eu faço a impressão para a gente ver que está tudo certinho, tá bom? Então, tá faltando isso aqui e colunas. Nossa, colunas realmente não existe, né? Colunas. Então vamos lá. Defina a quantidade de linhas da sua matriz. Para não ficar muito grande, eu vou colocar uma matriz 2 por 2. Então, o primeiro valor que eu vou inserir é na posição 0, 0. Eu vou colocar aqui 1. Agora a posição 0, 1. Eu vou colocar aqui 2. Posição 1, 0, eu vou colocar 3. E posição 1, 1, eu vou colocar 4. Certo. Aqui eu inseri todos os dados. Agora vamos ler esses dados, tá bom? Que vai ser basicamente isso aqui, ó. Vai ser uma duplicação desse for. Desse for alinhado aqui, tá? Só que vai ter apenas um printf aqui. Eu vou botar dois espaços, %d, para que ele fique mais espaçado, como uma representação de uma matriz mesmo. E eu vou colocar aqui o matriz IJ, tá? E vou dar um printf aqui para que ele possa quebrar a linha, porque lembrando que o C ele não tem quebra de linha automática, então se eu não colocar esse printf aqui, a representação vai ser como uma linha, tudo em uma linha só, e não de fato aquela representaçãozinha de matriz que é linha embaixo de linha, né? E aqui a gente vai rodar, e eu esqueci todos os pontos e vírgulas. E agora a gente vai vir aqui novamente e vai definir. Eu vou definir uma matriz 2 por 2. Vou colocar os mesmos valores que eu coloquei. E agora a gente tem aqui, ó, a representaçãozinha da nossa matriz. Se eu rodar novamente, fizer uma matriz 3 por 3, para poder a gente ver um pouco mais detalhado, né, com um pouco mais de valores, a nossa matriz, dá para ver que ela está funcionando da forma correta, tá? Marcos, esse programa funciona para apenas matrizes quadradas? De forma nenhuma. Eu posso colocar então aqui uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então eu vou ter 1, 2... E ela vai imprimir também a nossa matriz, tá bom? Bom, como eu tinha prometido antes para vocês, eu vou deixar aqui na tela 3 problemas, acho que é aqui desse lado. Vou deixar passando aqui enquanto eu estou falando, aí vocês pausam o vídeo, tiram print e tentam fazer. Vão ser 3 problemas relacionados com vetores e matrizes, tá bom? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários e a gente pode fazer um vídeo especial trabalhando esses problemas, resolvendo eles e expandindo mais esse assunto. E no nosso próximo vídeo dessa série de C-Drops, a gente vai entrar na cereja do bolo, que é a parte de alocação dinâmica de memória, utilizando algumas funções especiais que o C traz. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos
e nos vemos na próxima. Valeu!